Bom dia, turma abençoada de Jesus. Vamos iniciar mais um livro, né? O nome Levítico, em hebraico, Vaikra, e ele chamou, né? Vai falar sobre os sacrifícios, o papel do sacerdote, os tipos de oferta diante do Senhor. Mas não podemos, antes de iniciar o livro, eu te convido já a ler Romanos capítulo 12, verso 1, que diz o seguinte: antes de tudo digo que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então dizer que a oferta hoje é você, o sacrifício é você, a carne queimada é a sua carnalidade, e a oferta que agrada a Deus é um coração puro, uma pessoa de espírito quebrantado e contrito. E todos os dias nós temos que ofertar algo no altar do Senhor. Queimar nossa carne, abrir mão do nosso eu. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então vamos tentar mostrar os diversos tipos de ofertas, né? E por que Deus fazia dessa forma? É interessante que o pecado entrou por um homem no mundo, não por um animal. Mas Deus recebia o sacrifício de animal em lugar do sacrifício humano. Porque Deus não aceita sacrifício humano. O sacrifício perfeito foi do Filho dele na cruz, por todos os pecados de todos os homens, mas até Jesus. Quem cobria pecado era o sangue do animal. Ele era a oferta pelos pecados. E Levítico vai nos explicar, nos ensinar sobre como era o costume antes da cruz. É interessante, se você for em Israel hoje, no Muro das Lamentações. O muro está cheio, né? O muro é dividido entre homens e mulheres. E o muro está cheio ali daqueles judeus de preto, orando 24 horas por dia, pedindo a Deus um templo para que eles possam sacrificar novamente os animais, as ofertas que Deus ordenou. Eles ainda não receberam o cordeiro que tira os pecados do mundo. Toda oferta de pecado foi cumprida em Jesus. Não resta mais sacrifício pelo pecado. Leia Hebreus, você tem que ler Hebreus junto com Levítico. Hebreus 9 diz: se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha vermelha purifica as pessoas, quanto mais o sangue de Cristo. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, 18, fala o seguinte: que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de cordeiro puro e sem mácula, o sangue de Cristo. Então muitos não têm a noção, né? E o sacrifício de Levítico aponta para Cristo. Hoje nós temos quem ainda oferece sacrifício por nós. A Bíblia diz em 1 João que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundície. E o sangue dele nos purifica de toda imundície. Então o sangue não só purificou, continua purificando. Ele é o sacrifício perfeito. Também em Levítico, em Hebreus capítulo 5, verso 10, diz que nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Meler Sedec. A palavra Meler é rei, Sedec, justiça. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo uma ordem espiritual bíblica, de um rei do qual Abraão, né, nós já estudamos em Gênesis, oferece o dízimo. É interessante a Bíblia, e muitos leem e não compreendem. Então, no livro de Levítico, capítulo 1, fala sobre ofertas por pecados, ofertas que eram inteiramente queimadas no altar. A palavra holocausto é pecado genérico. A oferta queimada, a pessoa colocava a mão na cabeça daquele animal
ele era sacrificado, seu sangue era espalhado no altar. Seu corpo era cortado, lavado as entranhas, as pernas, salgado, queimado, e aquilo subia como um incenso de aroma agradável ao Senhor. Hoje, essa oferta ela é você. Jesus veio como oferta pelo mundo e ele nos colocou para sermos a cópia dele. E nós devemos também nos ofertar, abrir mão do nosso eu, perdoar. Se preciso for, leve desaforo para casa. Peça perdão mesmo estando correto. Esse é o sacrifício. Ser igual ao mundo, todo mundo é. Ser igual a Cristo é o sacrifício. Permanecer no caminho estreito. Abrir mão da mentira, da vaidade, da soberba, da arrogância. Ter um coração de criança. Queimar essa carne todos os dias. Você não pode nunca pensar que você é o sacrifício perfeito. Mas sempre vai tentando ser um sacrifício melhor. Todos os dias ofereça. Fala, Deus, eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um avô, uma avó, uma tia, não sei, um sobrinho. Quem quer que você seja, uma pessoa, um funcionário melhor. Então, em Levítico 1, aquela oferta era sacrificada. Colocava-se a mão na cabeça dela. E eram 2 cordeiros, um de manhã e um de tarde, como sacrifício, por holocausto. Lavado, primeiro picado, morto, né? O sangue era aspergido, ele era picado, lavado as suas entranhas e as suas patas, salgado e queimado. É interessante. Lavar o animal depois de morto, as entranhas, lavar por dentro. Existe uma água hoje que te lava por dentro. Jesus falou, João 7, 37, 38, que quem cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Isso ele disse quanto ao Espírito que haviam de receber. E se você receber o Espírito Santo, ele vai te lavar de dentro para fora. Vai te transformar de dentro para fora. Eu não acredito em uma pessoa que disse que teve um encontro com Jesus e não mudou nada. É mentiroso. Quem tem um encontro com Cristo muda. Ele é lavado. Primeiro ele morre, né? Ele é morto no batismo. Ele é sepultado no batismo e ele é nova criatura. Depois ele é lavado de dentro para fora. E as suas patas também são lavadas. As patas da oferta daquele animal é que contaminava ela com o mundo que foi amaldiçoado por Deus. E uma pessoa que é o sacrifício vivo para Deus, que entregou a vida para Cristo, ele é impermeabilizado do mundo, ele tem as suas patas lavadas. Ele não ama o mundo e nem as coisas do mundo, porque ele é nova criatura em Cristo Jesus. Olha só, cortada em pedaços e queimada, sua carne é queimada. Então todo dia a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Que nós não devemos andar na carne, mas no espírito, devemos oferecer a nossa carne como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não é pedir nada para Jesus, mas é oferecer. É ser uma bênção, é ser uma cópia do Cristo. Então você vai ver aí diversos sacrifícios de animais. E dependendo se era pecado da congregação, era um boi, o animal é maior, do sacerdote era um bode. E vários tipos de sacrifício pelo pecado, todos eles eram queimados inteiramente. E havia a flor de farinha. Se você não sabe o que é a flor de farinha que fazia bolos, é um trigo fininho, um trigo puro, fino, né? É a tal flor de farinha. Então, a oferta queimada pelos sacrifícios de pecado era completamente consumida pelo fogo. Essa é a primeira que ele põe no livro de Levítico, né? As ofertas queimadas, chamada em hebraico olá. Então, é a primeira oferta totalmente consumida pelo fogo, representando a rendição completa.
oferecer o seu eu completamente, né? Podia ser um animal, né? Um touro, um bode, uma ovelha, um pássaro. Colocava-se a mão na cabeça da oferta, transferia o seu pecado para o animal e você via a consequência do seu pecado ali. O animal era abatido na sua frente, né? Então, isso fazia expiação, pagava a sua conta momentaneamente. Porque quem quer ter a conta paga eternamente é só aquele que nascer de novo em Cristo Jesus. E não adianta você buscar outro caminho, outro para te salvar, nenhum co-intercessor, nem co-ajudador. Abre a sua Bíblia em Atos 4:12. Pedro, o apóstolo, ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo salva. Então a primeira oferta, a olá. A segunda oferta, misran, né? Era feita de farinha, de óleo e de incenso, né? Essa oferta não fazia expiação, mas era para agradecimento, né? Quando você conseguia alguma coisa, você fazia essa oferta como agradecimento. Parte dela era queimada, né? Uma porção memorial, né? O restante era dado aos sacerdotes para sustento dele. Essa oferta podia ser pão, né? Podia ser temperada com sal, simbolizando a aliança entre Deus e o povo. Agora não podia ter fermento. E o mel nela simbolizava a pureza daquele sacrifício. O fermento, nós sabemos que sempre simbolizou o pecado, né? Então é uma oferta feita de agradecimento, né? Não para expiação, agradecimento e dedicação. Tinha também a oferta de paz, né? Está no capítulo 3 de Levítico. Chama Zebah Shalom. Era um ato voluntário de adoração. E ela trazia comunhão com Deus. O animal, né, era colocado também, né? O ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal, matava, e o sacerdote aspergia o sangue. Ao contrário da oferta que era toda queimada, apenas parte da oferta era queimada, né? O restante da carne era compartilhado entre os sacerdotes e o ofertante. A ceia do Senhor, você invoca o corpo de Cristo, né? Aquele pão simboliza a carne, o corpo dele, e é celebrado entre nós. É uma refeição comunitária. Celebramos ali a ceia do Senhor, né? E na realidade aquele pão não é o corpo dele invocado no pão, é um pão que simboliza o corpo. É como se a gente estivesse comendo junto com Deus, celebrando junto com Deus. É uma oferta de paz. Jesus falou: toda vez que vos reunires, né? Anunciai a morte do Senhor até que ele venha, o apóstolo Paulo diz. E Jesus falou: façam isso em memória de mim, celebrar a ceia do Senhor, a oferta de paz, né? Te livre de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus.